Você iniciou na música, então conta um pouquinho da sua história aí, Cristian. Olha, a primeira coisa que aconteceu foi o show do Kiss no Morumbi, em 83. Eu tinha 10 anos de idade, né? Eu nasci em 73. E eu morava do lado do estádio do Morumbi. Né? Você passa o estádio, virou à esquerda, é minha casa. Era minha casa. Então a gente ia sempre lá em jogos de futebol, tal. E começaram os shows lá, né, no Morumbi. E o primeiro foi em 82 do Queen. E eu queria ter muito ido. Né, eu já gostava de Queen com 9 anos. Mas meu pai falou: "Não, você é muito novo, né? Tá, fiquei triste e tal." Aí, 83 veio o Kiss. Aí eu falei: "Pô, pai, agora você vai ter que me levar, meu. Kiss, né? Na época, pô, eu tinha o Creatures of the Night, que é um CD maravilhoso do Kiss, né? Eu falei: "Ah, pai, dessa vez você vai." Aí o meu pai me levou meus primos e meus amigos. A gente foi, ele e mais 6 moleque, né? Cara, a gente ficou assim, maravilhado. Assim, falei: é isso que eu quero fazer da vida, né? Eu já tocava minha guitarrinha e tal. E logo depois do show do Kiss, que a gente ficou maravilhado, a gente já começou a fazer uns showzinhos na garagem. Tipo, pegava um cavalete, fazia como se fosse batera, pegava o violão, botava umas bombinhas no violão para sair fogo. A gente tava. Ô, louco! Já? A gente fazia isso, porque a gente tava imitando o Kiss, né? Pintava. Eu era, por exemplo, o Gene Simons e o baixista Era pintava cover. a estrela do Paul McCartney, do Paul do Kiss, né? Do vocal. E a gente já brincava ali, mas dublando, né? E aí, cara, lógico, né? Passou um tempinho, a gente começou a tocar. Compramos bateria, compramos mais guitarra, tal. E com 10, 11 anos a gente já começou a fazer umas músicas. E eu sempre fui compositor, desde que eu nasci, acho. E eu comecei a fazer umas músicas. Então era legal, porque a gente chegava para tocar, tocava uma música do Saxon, uma música das bandas de metal da época, mas eu sempre queria botar uma música minha. E o pessoal fala: "Pô, mas esse moleque aí compõe, pô, com 10 anos de idade, né?" E eu falei: "Cara, é isso que eu quero fazer, compor e cantar, né?" Só que eu não cantava bem com 10 anos de idade. Então, a gente começou a tocar, tal, 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 tal. E aí montamos uma banda com um cantor. Só que esse cara, ele cantava mais Legião Urbana, mais aquelas coisas dos anos 80, entendeu? E eu fiquei com a minha guitarrinha ali, tocando, tal. E junto com ele fazia uns backings, só que eu fui melhorando, fui melhorando. Aí eu comecei a engolir o cara, porque eu tava começando a perceber que eu cantava bem, né? E ele cantava bem até, mas ele era um cara mais simplão. E aí eu comecei a detonar na voz, eu falei: "Cara, eu consigo fazer uns agudos incríveis." Eu escutava na época muito Halloween, né? Que era uma banda de power metal super famosa, tal, Iron Maiden, amava isso, né? E eu comecei a ver que eu conseguia cantar igual os caras, ouvindo os discos. E eu falei: "Meu, eu consigo cantar igual esses caras. Será que eu vou ser um Que rockstar?" descoberta interessante, né, bicho? É mesmo. Que É mesmo. descoberta interessante. Eu escutava os discos, cantava junto e eu chegava em todos os agudos. Você fez aula ou não? Não fiz aula, cara. Por incrível que pareça, não recomendo, até porque estamos numa escola, né? Quando vocês me convidaram, eu falei: "Cara, como eu vou chegar pros caras numa escola de música e falar, eu nunca fiz aula, essa né?" história, Mas eu cada um pensei tem. nisso. E eu já pensei no seguinte: não façam o que eu fiz, né? Porque é óbvio, a gente sabe que você tem que estudar, tem que aprender, tem que fazer, e não há dúvida disso, né? Você vê os caras geniais aí, estudavam 10, 12 horas por dia, né? De guitarra, de piano, de tudo, né? Então é óbvio que você tem que estudar. Eu não estudei, mas é um caso muito raro, né? A cada 10, 2 não estudam, né? E aí comecei a cantar, tal, comecei a gravar umas demos e começamos a fazer show em tudo quanto era casa de heavy metal, Blackjack, Manifesto, casas antigas de heavy metal. E para não me estender nessa primeira pergunta só, em 92 o empresário do Angra, do Viper, contratou a gente. O Viper estava fazendo sucesso no Japão, ele contratou a gente e falou: "Olha, vocês vão lançar um disco." A gente ficou super feliz e tal.
O Angra acabou sendo lançado e a gente ia lançar logo depois do Angra. Mas não aconteceu. Ele virou para mim e falou, olha, cara, eu vou ficar só com o Angra, né? E porque senão vai me dar muito trabalho. E a gente ficou super frustrado, porque ele falou que depois do Angra a gente ia lançar o disco, até porque a gente é antes do Angra, né? O Angra é de 93, o Wizards é de 92. Foi essa mesma, a mesma banda que você criou, você começou, Wizards. foi a Wizards, desde foi o começo. Wizards, E só que passou uns meses, tinha um japonês que estava aqui no Brasil conversando com meu pai sobre outros negócios. E eu estava em casa, e a minha mãe, minha avó em casa falaram, pô, põe a fitinha pro japonês escutar. Eu falei, mas quem que japonês vai querer escutar fitinha? E sabe como é mãe e vó, né? Põe. Aí eu coloquei. Cara, o japa escutou a minha demo do Wizards umas 10 vezes. Ele não queria mais saber de nenhum negócio, ele queria só ouvir a demo. E eu falei, cara, ele ficava bom, né? Bom, né? Aí eu assim, falei, pô, cara. Aí ele falou, posso levar pro Japão? Falei, pode, né? Pode levar. E ele foi embora, eu fui jogar bola, né? Cara, passou um mês, me ligam 6 da manhã, né? Eu atendi, falei, por que tá ligando 6 da manhã pra casa, né, meu? Atendi o telefone, aqui Japão, né? Contrato 5 CDs, JVC Records, era a maior gravadora do Japão, né? Vocês contratados. Eu xinguei o cara. Falei, meu, vai tomar banho. Liguei o telefone. Eu falei, pensou que meu era amigo. trote. Eu pensei que era trote. Que papo é esse, pô? Toca o telefone de novo, ele, Christian, aqui Japão, né? Japão, coisa, né? Coisa séria, vocês contratados, já vou mandar milhões de dólares na conta, né? Ué? Eu não acreditei, cara. A gente foi contratado pela JVC Victor, a mesma gravadora do Angra, né? Que o cara 3 meses antes não quis lançar, falou que ia lançar, da frustração em 3 meses mudou. E a gente foi contratado e já recebeu um adiantamento grande em dólar para já começar a gravar e tal. Que Foi legal, assim, hein? uma loucura.